Olá, eu sou Hermínio Portes. Pago ou não pago o IPVA? Bom, pessoal, essa é uma dúvida frequente que eu verifiquei nos comentários, nas mensagens de texto, mensagens recebidas via WhatsApp, telefonemas e também vários clientes de Érica Martins. E também a pedido dela está sendo realizado esse vídeo. Bom, vamos tentar fazer um pequeno esboço, uma pequena explicação do que é o IPVA. Porque também, antes de falar se pago ou não pago, aliás, é um conselho que eu vou dar. Vamos tentar explicar o que é IPVA, porque tem muita gente falando: esse imposto tem que extinguir, esse imposto tem que ser liquidado, esse imposto por causa de pedágio não precisa pagar. Não é bem assim. Vamos lá. O IPVA é o imposto sobre propriedade de veículo automotor. A sua origem está na Constituição Federal. Vamos ver o texto. Artigo 155 da Constituição Federal. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 3, propriedade de veículos automotores. Então, aí está a origem. Aonde nasceu o IPVA? Na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal falou que compete aos Estados criar normas a respeito do IPVA. E o dinheiro arrecadado, para quem é dividido? Fica exclusivamente para o Estado? Esse dinheiro também não fica exclusivamente para o Estado. Vamos ver como é feita a divisão do numerário arrecadado com o IPVA. Também a distribuição do dinheiro arrecadado de IPVA está previsto na Constituição Federal, no artigo 158, inciso 3, que fala: artigo 158, pertencem aos municípios. Inciso 3, 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Então, o que significa? Que o IPVA, a competência para legislar sobre o IPVA é do Estado, mas o dinheiro que é arrecadado, 50% fica para o Estado e os outros 50% na cidade no qual o veículo foi licenciado. Por ser uma criação constitucional, a sua extinção também somente pode ocorrer por emenda à Constituição Federal. E uma emenda à Constituição Federal não é facilmente realizada, ela é muito complexa, ela exige alguns requisitos legais. Vamos verificar. A Constituição Federal, no artigo 60, fala: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. do Presidente da República. 3. de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, como vimos, a extinção do IPVA somente por emenda constitucional, nada de lei. O que a lei pode fazer é tão somente modificar a alíquota, modificar o percentual de incidência, porque o IPVA ele tem um percentual que incide sobre a tabela FIPE e varia de estado para estado. O percentual mínimo cobrado é de 2% e o máximo é de 4%. Vamos ver qual o estado que cobra menos e o estado que cobra mais. Aliás, o estado de São Paulo é um dos 3 estados que cobra mais esse percentual. O percentual cobrado de IPVA de cada estado brasileiro não é unânime. Por exemplo, cobra-se 2% nos estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Tocantins, Rondônia, Acre e Mato Grosso. 2,5% sobre a tabela FIPE no estado da Bahia, Sergipe, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. 3% no Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amapá, Amazonas e Rondônia. 3,5% Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. 3,75% somente no estado de Goiás.
E a alíquota máxima, o percentual máximo de 4%, incidem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, a legislação, uma lei estadual, somente pode alterar esse percentual. Se fosse no estado de São Paulo, de 4, reduzir para 3,75, 3,5, 3, 2,5 ou 2. Nada mais do que isso. E para onde é encaminhado o imposto? A maioria das pessoas acham que o imposto arrecadado com o IPVA, ele vai para a construção de rodovias e pontes. Não é bem assim. Vamos ver o que é o imposto. O Código Tributário Nacional define em seu artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que significa isso? Que o imposto, a peculiaridade, uma das suas características é o fato de que a gente paga simplesmente por se enquadrar no procedimento legal. Ou seja, só paga o IPVA quem é proprietário de um veículo. Isso não significa que o Estado tem que fazer uma contraprestação a troco do dinheiro que ele está recebendo. Essa é uma das características do Estado, essa é uma das características do imposto. E o imposto arrecadado, ele será utilizado não só para a construção de estradas, viadutos e na malha rodoviária, mas também para outras despesas do Estado ou município, tais como construção de creches, escolas, hospitais, quartéis, fóruns, pagamento de dívida, pagamento do funcionarismo público, isso conforme a lei da diretriz orçamentária anual prevê. Então, o imposto ele não tem a destinação de um local específico. O dinheiro arrecadado pode ser utilizado para qualquer lugar. Por isso que é muito difícil acabar com o imposto do IPVA. Pense, todos os municípios do Brasil recebem, além dos respectivos estados, 50% para cada um. A outra dúvida que assola: pago ou eu não pago o IPVA diante dessa possibilidade de perder a isenção? Bom, pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Os meus vídeos são informativos e não consultivos. Teve muitos amigos que ligaram e falando o seguinte, muitas dúvidas, muitas mensagens. Escuta, eu tenho um vídeo de fulano de tal que está pedindo R$500 ou está pedindo uma determinada quantidade de dinheiro, 400, 300, não sei os valores exatos que está pedindo para entrar com ação. Veja bem, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não assisto nenhum vídeo de quem quer que seja. Tudo o que eu faço é fruto do meu estudo. Eu pego a legislação, eu pego a Constituição Federal e vejo o que aconteceu, estudo o assunto e transporto em vídeo e transmito para vocês. Então, eu não tenho o mínimo conhecimento a respeito disso. Agora, vocês têm que tomar cuidado. A prudência manda tomar muito cuidado a respeito disso, principalmente quando se fala em ação coletiva. Eu já expliquei no vídeo anterior que a ação coletiva é só para algumas determinadas entidades de classe, Ministério Público, partido político, entidade que tenha como finalidade, no caso específico, pessoas com deficiência física. Não é destinado para um grupo de pessoas. O que pode acontecer é o ajuizamento de uma ação com várias pessoas com deficiências físicas que foram lesadas, figurando no polo ativo da ação. Então vai haver uma multiplicidade do litisconsórcio ativo, mas isso continua sendo uma ação individual, não uma ação coletiva. A ação coletiva, vocês não precisam entregar nenhum dinheiro, absolutamente nada, porque é feito por uma entidade, por uma pessoa jurídica. E a decisão que for proferida lá, mesmo que vocês não tenham ajuizado nenhuma ação, vocês também serão beneficiados, porque a decisão, ela tem uma palavra em latim, fala erga omnes, ela vale para todo mundo. Mas o contrário não é verdadeiro. Se eventualmente essa ação restar infrutífera, quem não entrou não será prejudicado. E nada obsta de que você individualmente entre com uma ação questionando, independentemente da ação coletiva.
Agora lembrando, tenham muito cuidado. A ação coletiva, eu vou citar um exemplo. Nós tivemos aí a respeito do plano econômico, plano Bresser, Collor 1, Collor 2, plano verão, de 1987, 1989, 1990, 1994. Essas ações para transitar em julgado, ou seja, não havia mais a possibilidade de recurso, essas ações demoraram em torno de 20 anos. Pô, será que compensa uma ação coletiva demorar tudo isso, o resultado para o IPVA deste ano? Não sei. Então, o que acontece? Primeira coisa, diante de tudo que o Estado já definiu, não há urgência no IPVA. E vou explicar por quê. Como o Estado já definiu a sua situação, o seu posicionamento, e não vai modificar, tudo indica que não, a modificação disso, a alteração, somente pode ocorrer pelo Poder Judiciário. Como essa legislação ela interfere tão somente no Estado de São Paulo, o tribunal, os fóruns que irão julgar são os que estão dentro do território do Estado de São Paulo e, havendo recurso de apelação, ele irá para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o ajuizamento da ação inicial é perante os fóruns. E nesse período de 19 de dezembro a 6 de janeiro, o Poder Judiciário Bandeirantes, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, está de recesso. Só funciona em casos urgentes. Vamos verificar o texto legal. Plantão judiciário. O plantão especial de recesso de final de ano de 19 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021 ocorre exclusivamente no formato digital na primeira e segunda instância das 9 às 13 horas. Primeiro grau, o comunicado conjunto 1420/20 estabelece a admissão de pedidos realizados até às 13 horas. Após o horário, serão apreciados no plantão no dia seguinte, observadas as regras de competência previstas no artigo 1128 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Então, o que significa? O plantão somente funcionará em caso de urgência e naquelas hipóteses previstas no artigo 1128 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. E quais são essas normas? Bom, no artigo 128 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, estabelece quais são as situações de urgência. Pedido de habeas corpus e mandado de segurança em que é apontada a autoridade como coatora submetida à competência territorial jurisdicional do magistrado plantonista. Pedido de cremação de cadáver, requerimentos para realização de exame de corpo de delito, em caso de comprovada urgência, pedido de concessão de liberdade provisória, pedido de concessão de medidas cautelares, pedido de busca e apreensão de pessoas, representação de autoridade policial, casos de apreensão e liberação, tutelas de urgência em ação que envolva criança e adolescente em situação de violação de direitos, inclusive para afastamento do convívio familiar, comunicações de prisão em flagrante delito, realização de audiência de custódia, pedido de protesto formados a bordo, realização de audiência de monitório no caso de cumprimento de mandado de prisão, homologação de acordo da não persecução penal e medidas protetivas de urgência relativas à Lei 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão. Então, vocês viram? É somente caso de urgência. E especificamente no item primeiro, há a possibilidade do mandado de segurança, que seria uma das hipóteses, mas só que não há urgência. Por quê? O eventual IPVA que deve ser pago será tão somente a partir de fevereiro. Então, qual a urgência que está nisso? Nenhuma, é apenas financeiro a situação. E o plantão regulamenta tão as hipóteses de vida e liberdade, que não é a situação específica nesse texto. Vamos ver também que o Poder Judiciário nacional e não só estadual, ele fica com seus prazos suspensos do dia 20 de janeiro, do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Olha o texto legal. Código de Processo Civil, artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Então, o que acontece? Não há prazo fluindo do dia 20 de dezembro até 20 de janeiro. Então, pessoal, calma, não tenham pressa. Por quê? O eventual IPVA que vocês perderam a isenção
somente será pago a partir de fevereiro. Nesse interim de hoje até lá, muita coisa pode acontecer. Então tenha prudência. Não fiquem encaminhando dinheiro, não fiquem, isso é um conselho, se vocês optarem por encaminhar, tudo bem, verifiquem o profissional que vocês escolheram, não entrem aleatoriamente em qualquer ação sem ter um conhecimento específico, tenham cautela. E o que eu falo? Pode acontecer, aí eu pago ou não pago? Bom gente, a opção é de vocês, por quê? Conforme a opção eleita, é a ação que vocês vão ter que entrar, se também vocês optarem pelo ajustamento da ação. Por exemplo, se vocês optarem pelo desconto, porque quem paga em fevereiro tem um desconto, um percentual lá, ou pagar em 3, 4 vezes. Quem não quiser perder esse desconto, pode efetuar o pagamento e tiver a pretensão de ajuizar, de pegar esse dinheiro de volta, ajuizará a ação do mesmo jeito. Simplesmente, em vez de entrar com um pedido liminar para que não efetue o pagamento, vai fazer um pedido para que devolva com juros e correção monetária o valor que pagou indevidamente. Não vai mudar nada. Ah, eu não quero pagar. Sem problema. Se você não quiser pagar, então vocês terão que entrar com uma ação pedindo a tutela antecipada ou a liminar conforme a ação que for eleita, pedindo o reconhecimento da inexigibilidade desse IPVA e arguindo a inconstitucionalidade, a ilegalidade. Então, tanto faz. Se vocês efetuarem o pagamento, o pedido vai ser para a restituição do numerário. Se não efetuar o pagamento, tem que haver o pedido antecipado. Lembrando, vocês poderão efetuar o pagamento desse IPVA até o licenciamento do seu veículo. Evidentemente, assim optando, vocês perderão aquele desconto inicial. Então, tenham calma. Pensem antes de fazer qualquer pagamento. Reflitam. Como eu disse, o judiciário está de recesso desde o dia 19 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Nada tramita desse caráter. E ainda não tem prazo processual até o dia 20 de janeiro. Então significa que vocês têm muito tempo para pensar. Não precisam ficar correndo atrás. E por mais que vocês acham que vocês tenham perdido essa isenção, essa situação somente se consolidará a hora que vocês receberem uma comunicação da Secretaria da Fazenda que vocês têm que efetuar esse pagamento. Ainda que tenha prevendo lá no site, entrou, colocou Renavan, tem que pagar. Veja bem, gente, isso pode ser alterado a qualquer momento. Como o Estado de São Paulo alterou na semana passada, mediante a edição da portaria CAT 95/2020, algumas disposições, reconhecendo que alguns deficientes que havia retirado a isenção, realmente eles possuíam e retornou o direito dele. Então, efetivamente, o direito lesado de vocês somente acontecerá com o recebimento de uma comunicação para o pagamento. Ou depois, quando tiver a data específica para o pagamento, vocês entrarem no site da Secretaria da Fazenda e lá tiver consignado que vocês terão que fazer esse pagamento do IPVA. Por quê? Para o juiz, para o Poder Judiciário, vocês têm que comprovar que o direito de vocês foi lesado, para que possa restabelecê-lo. Não se esqueçam, o Poder Judiciário é a última trincheira que vocês têm para o restabelecimento do direito. Então, tenham muita calma. Mais uma novidade, a pedido de Érica Martins, possivelmente nos dias 16 ou 17 de janeiro, nós faremos uma live no seu escritório específico de isenções em Avaré. E lá estaremos ao vivo e estaremos respondendo as perguntas que forem formuladas por vocês. Nos demais vídeos, eu darei a informação correta do que dia será e o respectivo horário. Creio que isso ajudará muito em vocês. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas
que constaram nos comentários, que é impossível responder a todos os comentários, né? Mas eu leio todos e agradeço muito o fato de vocês escreverem, porque só por aí que eu consigo saber em que dificuldade vocês estão tendo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que esclarecer. Se esse vídeo for útil, compartilhe, se inscreva no meu canal, ativem o sino para receber os novos vídeos. Lembrando, os meus vídeos são publicados às segundas e quintas-feiras e a inscrição é inteiramente gratuita e vocês também não ficarão recebendo e-mail nem comunicação inoportuna. Simplesmente a hora que eu editar o vídeo, vocês receberão esse comunicado. Só, prometo para vocês. Me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.